Meu nome é Gleison Batista Rios, sou aluno da disciplina Política de Educação e Saúde no Brasil, ministrada pelas professoras Idelena Menezes, Maria Gorá de Queiroz e Ludmila Grego Maia. Apresento agora o trabalho estabelecido como um dos requisitos para a conclusão da disciplina. O trabalho é um mapa conceitual construído a partir de conceitos que identifiquei como importantes no processo da disciplina, fundamentados nos textos e exposições realizadas pelas professoras e os debates. Ao longo do semestre, discutimos conceitos fundamentais que permitem refletir de forma aprofundada sobre o tema da disciplina Política de Educação e Saúde no Brasil. O que me parece é que é possível tomar qualquer tema que discutimos em cada uma das aulas, estabelecer como centro de uma reflexão e articular com outros temas expressando as relações hierárquicas ou horizontais que expõem uma rede conceitual. Dessa forma, resolvi escolher como centro da reflexão o conceito de educação permanente. A partir desse conceito, tento demonstrar como a educação permanente parece se apresentar como força motora na construção real de um SUS que consiga materializar seus princípios. Merri é um autor de referência para pensarmos a educação permanente. A educação permanente se diferencia de outros processos formativos de trabalhadores da saúde, como a formação continuada. Nesse último caso, os cursos são estruturados e há um saber consolidado que precisa ser apropriado pelos trabalhadores. Já na educação permanente, o próprio trabalho é considerado um ato formativo. Mesmo que fechemos os olhos para isso, essa formação no trabalho acontece. A educação permanente se propõe a conduzir esse processo que já ocorre e passa a direcionar a partir da exigência do pensamento sobre o próprio ato. Uma política de educação permanente, nesse caso, teria mais o papel de reconhecer sua existência do que induzir para que ocorresse. A educação permanente parece nos vazios que o conhecimento estruturado de forma inicial e formação continuada não conseguem preencher. O mundo do trabalho, como diz Merri, gera um pedido de novos conhecimentos. Por isso, a relação inseparável entre a educação permanente, os processos formativos e a produção do cuidado. Esta exige processos participativos que auxiliam na reorganização do processo de trabalho. Quando pensamos nas políticas indutoras da formação, uma análise histórica nos permite identificar que, desde a Primeira República, o trabalhador sempre foi formado para atuar no cuidado em saúde possível ou permitido pelo metabolismo social que delegava um papel específico para o serviço de saúde. Não é demais lembrar de como a vida, tanto a sobrevivência como os modos de vida do trabalhador, passou a ocupar um lugar de destaque no que Foucault chamou de biopolítica. Em uma análise mais micro do processo formativo, identificamos que a educação permanente influencia outros processos formativos. O entendimento de que o mundo do trabalho, o estar na unidade de saúde pública, integração entre serviços, etc., contribui para a formação do futuro e atual trabalhador do SUS, é um ponto pacífico nos debates. Entretanto, é importante entender que a existência de um sistema de saúde pública universal e gratuito desperta reações diversas nos grupos sociais em uma organização social capitalista. Fato é que os debates da reestruturação do SUS não se restringem à melhor forma de atender a população, mas esses debates são atravessados por diferentes interesses, inclusive do complexo médico industrial internacional, querendo ampliar constantemente seus lucros no mercado da saúde. Nesse sentido, o debate sobre a formação de trabalhadores para a saúde não está imune à influência das novidades internacionais sobre a formação de trabalhadores e o peso que as agências financiadoras internacionais ou mesmo a Organização Mundial do Comércio têm na direção desse debate. Desde a gênese do SUS, os conflitos ideológicos favoreceram a construção de uma orientação bastante progressista nas políticas específicas. Se tomarmos a política nacional de atenção básica e a política de promoção da saúde como exemplos, percebe-se que há nelas uma preocupação muito nítida com a universalidade do acesso à saúde, expressa principalmente nas diferentes ações de equidade. E é dessa forma que a educação permanente é influenciada e influencia a formação inicial dos trabalhadores da saúde. Os interesses de exploração mercantil do ensino superior atrelados ao interesse da qualificação do trabalhador necessários ao mercado privado da saúde está em constante relação conflituosa com os princípios do SUS que se pretende reforçar com a educação permanente. É importante marcar que a reorientação da formação em saúde tem a Política Nacional de Educação Permanente e o protagonismo universitário como elementos fundamentais para o direcionamento. A educação interprofissional é um dos temas que se apresenta como condição para melhorar o cuidado em saúde. A necessidade de se produzir novos conhecimentos nas fronteiras das profissões sempre foi pauta de educação permanente. O apoio matricial, como tecnologia de gestão do trabalho, as próprias reuniões de equipe, entre outros, se apresentam como espaço de discussão das relações entre as categorias profissionais e principalmente a necessidade de relações horizontais entre essas categorias. A interprofissionalidade se faz tão importante que o cuidado em saúde, que virou pauta não só da educação permanente, mas também da formação inicial, como exemplo de uma política indutora do tema, temos o Programa de Educação para o Trabalho e Saúde, Interprofissionalidade.
As políticas de educação e saúde no Brasil se constituem a partir do movimento do Estado ampliado, em que a sociedade política apresenta pouca margem de negociação à classe trabalhadora. Assim, mesmo que decisões políticas sejam favoráveis à ampliação do direito a todos, ações de implementação ainda podem sofrer pressão para o não cumprimento do programado. Finalizar, deixando claro que a abordagem de forma alguma consegue abarcar toda a complexidade do tema, não se pode esquecer que a política de educação e saúde no Brasil é histórica, se desenvolve e se desenvolveu atrelada às ações políticas mais amplas. Da mesma forma que se consegue estabelecer relações entre os interesses da regulamentação do trabalho estabelecida pelo modo de acumulação do capital e o processo inicial de construção da proteção social durante a ditadura de Getúlio, também é possível estabelecer relações da reorganização que vivemos atualmente, em que o trabalho é desregulamentado e que a proteção social é desmantelada junto a ataques constantes ao Sistema Único de Saúde, e as formas atuais em que o modo de acumulação do capital se apresenta no Brasil. Dessa forma, o debate sobre concepção de saúde e educação expressa nas ações cotidianas do sistema de saúde e educação brasileiro não são somente questões filosóficas, mas também práticas, porque produzem nas ações as diferentes formas como o sistema capitalista determina como deve ser educada cada categoria de trabalhador e qual o cuidado em saúde que se tem de. Obrigado.